Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Escola Estadual Professor Isaltino de Mello com a professora Maria Alice, que dá aulas na ETEC Takashi Morita. E aqui na Isaltino de Mello ela é coordenadora. Bom, professora, primeiramente gostaria de saber o que te motiva a dar aula todos os dias? Essa esperança, esse sonho das coisas melhorarem, mas assim, é uma profissão que eu gosto, que eu escolhi, que eu me dedico. E eu acredito que seja uma profissão que ainda vale a pena. Como a senhora definiria um bom professor? Ele acredita na profissão dele, ele dialoga o tempo todo com a disciplina que ele atua e com os seus alunos, né? E revê sempre a sua prática pedagógica. A senhora se lembra de quando ou como a senhora decidiu que ia ser professora? Desde criança, desde muito pequena, porque eu tinha como modelo a minha mãe, que é professora, se aposentou como diretora, foi supervisora da escola. Então eu via nela um modelo de educadora, ainda vejo hoje, né? E aí desde pequena, desde criança, eu dizia que eu ia ser professora. Momentos difíceis, os desafios que a senhora tem na sala de aula, nesses momentos, em que a senhora pensa? Então, eu procuro relativizar, assim, né? Porque às vezes a gente passa por situações muito difíceis. O mais difícil é o conflito, né? Que às vezes a gente tem aluno-professor, ou as dificuldades que o próprio sistema nos coloca, que a própria estrutura, né, nos faz, às vezes, falar, meu Deus, eu tô, assim, meio que lutando contra muita coisa, né? E aí o que me faz superar isso é acreditar, né? Acreditar que a educação é um caminho importante e que a profissão que eu tenho é uma profissão que assim, é aquela onde eu posso me dar melhor, que eu posso mais contribuir. A senhora acredita que a sua profissão pode ajudar a melhorar o mundo? Eu acredito que sim, eu acho que ser professor, todas as profissões são igualmente válidas, são importantes, cada uma tem o seu papel social muito relevante, né? Mas na educação, assim, todo mundo passa, né, pela educação, então todo mundo precisa ter um professor para exercer outra profissão. E a educação básica, ela é, como o nome diz, né, é a base, ela é fundamental para qualquer outra carreira. Então, o professor, ele pode ser uma referência positiva, né? E a escola, ela pode ser o lugar de despertar potencialidades, mas aí a gente precisa ter um ambiente, um sistema que propicie isso e não que nos atrapalhe. A senhora teria uma história engraçada, uma história marcante na sua época? Ou como aluna, ou como professora? Olha, assim, as coisas que ficam muito marcadas, né, as experiências ruins eu acabo deixando de lado, são as experiências positivas. Então, quando a gente realiza um projeto, né, quando a gente vê o resultado de algum projeto, os estudos do meio, né, as excursões, as saídas a campo que a gente faz, que são bem... E quando um aluno às vezes nos procura depois que ele se formou e vem falar, professora, eu estou fazendo tal faculdade, eu estou trabalhando em tal lugar, e aí vem dar um abraço e agradece, eu falo, puxa professora, eu podia ter aproveitado mais e não aproveitei agora que eu estou vendo quanto, né? Então essas histórias que ficam, que são boas, né, que são positivas. Se pudesse voltar no tempo, professora, a senhora faria tudo de novo? Largaria sua outra profissão para seguir mesmo seu sonho de professora? Sim, mas é preciso mudar a política educacional do Brasil, isso precisa. Sim, o amor que a senhora tem pela profissão faz superar um pouco esses desafios. Faz superar, e o fato de eu acreditar, a gente precisa fazer o que acredita, né? E aí isso me faz continuar, mas eu gostaria de ser mais ouvida, né? Então, assim, quem mais conhece a educação pública são os professores, que estão lidando todo dia, que conhecem o cotidiano. E nas políticas educacionais, os professores não são ouvidos. Então, na hora de preparar um material, na hora de adotar uma medida, na hora de adotar uma política, todo mundo pode falar, né? Então, você vê na mídia, os jornalistas falam, os empresários falam, outros setores da sociedade falam, mas os professores precisavam ser mais ouvidos. Eles precisavam ter a voz amplificada, porque são eles que conhecem de fato. A política educacional não ouvir as necessidades dos professores e não valorizar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, vai ter muita política equivocada. As coisas vão continuar andando. Vão continuar assim, avança um, volta, né? Então, a gente precisa ser valorizado, respeitado, né? A sociedade precisa valorizar mais a escola, né? A família precisa valorizar mais o nosso trabalho, né? E entender que a gente está junto, né? Nós temos que ser unidos porque a gente tem o mesmo objetivo.
Ah. Bom, professora, muito obrigada pela sua atenção. Obrigada a vocês. Muito obrigada.